Ai, difícil entender a cabeça de adolescente, né? Não troca meia dúzia de palavras no jantar, mas parece que tem assuntos inesgotáveis quando está no computador, no celular. Um gosto estranho para música, para roupa. Em pleno calor de 30 graus, aquele casaco de moletom número 3 vezes maior do que o necessário. Nunca que a minha mãe deixaria eu sair de casa assim. Mas o que eu sempre ouço hoje em dia é que a gente tem que deixar os filhos fazerem o que eles querem, porque eles têm sua personalidade, a sua singularidade. É assim que se fala, né? Acontece que foi justamente porque eu resolvi implicar com o moletom da minha filha que eu descobri debaixo dele que ela escondia tantas marcas. Eram diversos cortes na sua pele. Há quanto tempo será que ela estava assim? Eu nem tenho o que dizer. Eu só quero proteger a minha filha. Quero proteger a minha filha dela mesma. Agora eu sinto que eu preciso ficar totalmente atenta e vigilante para que ela não se machuque mais. Eu não sei mais o que vou fazer com meu filho. Será que ele viu que eu tava chorando? Que bárbaro ver eles crescendo. Culpa? Esse poderia ser o meu sobrenome. Eu sou boazinha demais. Se eles tivessem tido a minha educação... Sinto que lá vem história. Como lidar com a responsabilidade de educar? Uma tarefa que é diária e não nos dá garantia nenhuma de sucesso? Partimos de histórias fictícias que são super reais para falar dos desafios vividos pelas famílias sobre educação, cuidado, relacionamento e todos os afetos que atravessam essa jornada. Eu sou Joana London. E eu sou Renata Ishida, do Laboratório Inteligência de Vida, LIVE, Programa de Educação Socioemocional, presente em várias escolas do Brasil, que ajuda os estudantes a conhecerem sobre os seus sentimentos e desenvolverem habilidades para a vida. No podcast Sinto que Lá Vem História, vamos conversar com convidados sobre situações que com certeza você já passou. Sem julgamento, preconceito ou culpa. Olá, minha gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Sinto que Lá Vem História. Vou começar cumprimentando a minha companheira, parceira de podcast, Joana London. Oi, pessoal, tudo bem? Jo, aproveita aí, dá o seu oi e já conta pra gente qual vai ser o nosso papo de hoje. Bom, Rê, nesse quarto episódio, a gente vai falar de um tema que é delicado, mas também é muito necessário. A saúde mental dos nossos jovens. Mas a gente vai focar em falar sobre 3 perspectivas importantes e delicadas, né? Que é a automutilação, a violência e o suicídio nos adolescentes, né? Mas antes da gente entrar nesse assunto, a gente sempre gosta de fazer um exercício, né, Rê? Que é ouvir um pouco das nossas histórias, né? A gente queria que quem está ouvindo a gente resgatasse um pouco de como foi a sua adolescência, o que vocês sentiam nessa época, quem vocês eram, quem eram as pessoas que estavam ao redor. Rê, conta um pouco aí, como foi a sua adolescência, hein? A minha adolescência, eu acho que foi um pouco dramática, não pelos acontecimentos, mas como eu levava a minha adolescência, né? Então, tudo que acontecia ao meu redor, os nãos da minha mãe, do meu pai, eu recebia como um grande drama, me sentia muito incompreendida. Eu achava que eles eram muito diferentes dos pais e mães dos meus colegas. Eu tomava isso como uma solidão muito grande, e também porque eu era filha única, né? Então eu sempre me sentia num lugar de desvantagem, era 2 contra 1 em casa. Quem podia me defender? Era só eu mesma. Mas foi bastante drama, tá? Era muito choro no quarto, escrevi em diário, minha mãe chegou a ler meu diário, eu fiquei com choro no chuveiro, né? Fiquei completamente devastada, depois joguei todos os diários no lixo, era um drama, assim, bastante efusivo. Acho que esse exercício da gente pensar a nossa própria adolescência, ela é importante porque muitas vezes a gente já quer analisar, interpretar como é que são os adolescentes de hoje. E se a gente faz essa volta e entende e lembra quais eram as nossas dores, quais eram as nossas dificuldades, eu acho que fica mais fácil ou talvez menos estranho pra gente se aproximar nas dificuldades e desafios que eles vivem. Porque a gente fica tomando como uma unanimidade que essa fase é mais difícil, é mais complexa, ou é mais chata. E óbvio, ela envolve muitas descobertas, né, sobre si e sobre o mundo, e acho que consequentemente quando a gente descobre muita coisa, a gente também se frustra bastante. Acho que o convite hoje também é sair um pouco desse clichê. A gente hoje vai falar sobre toda
essa complexidade, essa ambivalência da adolescência, mas focando nesse sofrimento, mas principalmente como que ele se manifesta, que pode ser manifestado de formas muito intensas e que se torna também uma grande pergunta para as famílias que acompanham a gente, que pedem pra gente falar sobre esses casos de automutilação, de violência e até casos mais definitivos como suicídio. E a gente quer que essa mensagem chegue nas famílias, nas escolas e na sociedade como um todo, porque a gente também entende que a adolescência é uma responsabilidade coletiva, né? Não só da família e da escola. E aí, para falar desse tema, hoje a gente tem um programa especial e diferente, porque a gente não tem só um convidado, a gente tem 2 convidados, e são ilustres convidados. E a gente vai começar primeiro apresentando uma aluna que foi tímida, que tinha problemas de aprendizagem na escola, mas foi a partir de uma intervenção de uma prima que foi carregada de muito afeto, que ela teve um insight que a leitura e o aprendizado eram tão importantes para ela, e do dia para a noite aprendeu a ler, se apaixonou pelos livros, e hoje ela é uma autora também muito conhecida, que é a Vera Iaconelli, psicanalista e colunista da Folha de São Paulo. É uma honra enorme receber você aqui. Você sabe que você é uma das nossas referências e a gente está muito feliz de ter você aqui. E além disso, a gente tem o nosso outro convidado, que é o Caio Lobianco. Ele é professor, mestre em educação pela Universidade de Colômbia, pós-graduado em processos educacionais pela Reggio Emílio e é o nosso idealizador do programa Livre. Então vocês estão conversando com uma pessoa muito especial. E o Caio, quando aluno, ele era muito dedicado, amava as aulas de artes e tinha crise de riso quando estava numa situação que demandava muita seriedade. Então, eu imagino ali aquele pequeno Caio tendo crises de riso. Então, bem-vindos, Caio e Vera. A gente está muito contente com a participação de vocês aqui no podcast. Oi, Joana, Renata, Caio, uma delícia estar aqui com vocês e já começar se expondo, né? Já colocando aí nossas histórias, caras histórias pro povo, achei ótimo. Pessoal, Jô, Rê, Vera, um prazer enorme estar aqui, principalmente com uma pessoa que eu admiro tanto, referência máxima do Live e dos meus estudos também. Obrigado pelo convite. Bom, então já que a Vera falou um pouco de exposição, não vai ser só a Renata que vai contar a história dela de adolescência não, tá? Queria também pedir para vocês contarem um pouquinho de como foi a adolescência, contar um pouco quem eram vocês adolescentes. E se vocês já puderem associar um pouco de quais são os encontros e os desencontros com a adolescência de hoje, qual vocês veem que são as principais dificuldades de ser um adolescente nos dias de hoje, por que a gente costuma associar adolescência com crise? Convido aí vocês dois para responder essa pergunta. Achei essa pergunta muito cabeluda de início, então vou deixar para a Vera começar. Sobrou para mim. Bom, eu era uma adolescente que sofria muito. Eu acho que o que eu lembro da minha adolescência é que, independentemente do que acontecia, se eu fosse comparar com as coisas que aconteceram depois, tudo era muito carregado de drama e sofrimento, porque eu acho que, inclusive na adolescência, a gente não consegue ter essa perspectiva de que tem um depois do acontecimento. A gente vive tudo como se aquilo fosse o para sempre. Você tem uma perda amorosa e aquilo nunca você vai superar. E depois você tem 25 perdas amorosas, você descobre que superou, né? Então eu vivia muito essas experiências com muito sofrimento e tinha uma questão na minha adolescência, a gente está falando de 40 anos atrás, no mínimo, né? Da gente se virar muito sozinho. Eu era a quinta de 6 filhos, diferentemente, né, do primeiro relato no qual a filha única sofre porque é 2 contra 1. No caso, 6 filhos também não tem tanta tensão assim. Os irmãos acabavam se apoiando. Isso teve um lado de eu aprender a me virar. Comparando com hoje, as crianças, elas têm muito mais assistência, que eu acho bacanérrimo, os pais estão muito mais dedicados, muito mais interessados, muito mais a fim de ter intimidade, mas, por outro lado, eles se viram muito pouco sozinhos, os pais ficam muito angustiados, fazendo essa comparação aí com o que tinha de bom / ruim lá e o que tem de bom / ruim aqui, porque é claro que cada geração tem uma forma de educar e tem as suas ônus e bônus. Então, no meu caso, eu acho que era isso que fazia falta e que hoje talvez tenha um lado bom também para a gente recuperar, né?
Bom, difícil falar da minha adolescência. Acho que a minha adolescência também foi marcada por diversas dificuldades. Mas uma coisa que me vem muito à cabeça é o quanto que a gente passa pela adolescência sem refletir sobre a própria adolescência, né? Acho que eu só fui refletir sobre a minha adolescência como adulto. E às vezes eu mesmo, na terapia, fico assim em choque com determinadas situações que aparecem, coisas que voltam, né? E eu fico pensando assim, cara, eu vivi tudo aquilo sem pensar muito sobre o que eu estava vivendo. Mas acho que vocês colocam uma pergunta importante, né? Que é essa questão da crise da adolescência e as dificuldades de ser adolescente no dia de hoje, que eu acho que implica em várias questões, na verdade. Primeiro, a gente tem que entender que não existe uma adolescência, né? Existem adolescências, né? O adolescente que vive numa comunidade rural, no interior do Brasil, é diferente daquele adolescente que mora num condomínio de luxo no Morumbi. Porque o conceito de adolescência nem sempre existiu. Ele é um conceito criado em um determinado momento da história, né? Que tem origens sociais, políticas, simbólicas, religiosas e que na natureza, por exemplo, ele não existe. Então, acho que é importante quando vocês fazem essa pergunta, entender qual que é esse adolescente nos dias de hoje. Eu lembro que quando a gente trouxe o psicanalista Charles Melman, que enfim até faleceu recentemente, um dos maiores psicanalistas que a gente teve, em que ele abriu o congresso do Livre falando: se existe infância feliz, não existe adolescência feliz. Claro que é uma frase muito forte, né? Mas acho que ela tem uma importância na medida em que ela aponta para isso que vocês estão denominando de crise na adolescência. Queria ouvir um pouco mais da Vera sobre isso, mas eu acho que essa crise, ela está conectada com várias questões e uma delas, uma questão primordial, é uma falta de lugar do adolescente na sociedade de hoje. A adolescência de hoje é diferente da adolescência de antigamente, é um tempo que se estende cada vez mais hoje também. Acho que a adolescência deixou de ser um período de transição quase. E acho que é uma busca muito intensa das famílias por um nome, por um diagnóstico. Porque às vezes quando a gente tem um nome, um diagnóstico, uma doença ali mapeada, isso ganha um conforto de que existe uma solução. Se tem uma doença, tem uma solução, né? Então, muitas vezes o que a gente está chamando de crise também pode já ser capturada ali por uma tentativa de, então eu estou em crise, estou doente. Então existe uma lista de transtornos mentais que eu acho que só cresce, esses transtornos mentais catalogados, uma lista de medicações, de medicamentos que também só cresce, e aí fica uma grande questão pra gente, né? É que realmente a gente está numa sociedade mais adoecida, ou justamente o adoecimento dessa sociedade é essa tendência de patologizar mais. É fundamental que o Caio traz, que é localizar exatamente de que adolescência a gente está falando. Isso significa uma certa visão de adolescência e uma certa visão do que é a vida, do que é saúde, do que é normalidade, do que é patologia, do que é sofrimento, do que é dor, do que é adoecimento. E isso, com certeza, vai dar um colorido totalmente diferente para a experiência adolescente e dentro de uma mesma época, a depender aí do extrato social, das questões interseccionais, né, de raça, de classe, de gênero, né, adolescência feminina, masculina. Então, acho que essa localização é super importante. Agora, respondendo essa tua pergunta, quanto menos uma sociedade lida com o sofrimento, quanto menos ela é capaz de encarar o sofrimento, menos possibilidade ela tem de superar o sofrimento e mais chance tem de adoecer. Tem uma coisa meio biscoito é fresco porque vende mais e vende mais porque é fresco. Quer dizer, a gente vai também, conforme a gente lida de uma forma muito medicalizada, com muitos poucos recursos para fala, para simbolização, que é o recurso que a gente tem maior para lidar com o sofrimento e não adoecer, quanto mais a gente encurta isso daí, mais a gente tende a adoecer. E a resposta sendo medicalizada, você vai entrando num curto-circuito. Então, nesse sentido, nós somos a sociedade mais adoecida, sim. As ferramentas que a gente tem para impedir que o sofrimento da vida se torne adoecimento, elas estão cada vez menos facilitadas, menos investidas. A gente entra com recursos que não facilitam, que prejudicam. E muitas vezes a gente vai ter essas saídas disruptivas, né, que são essas violências contra si mesmo, né, seja na forma de suicídio, dos automutilações, os recursos depressivos que também aparecem, onde está faltando aí um jeito melhor de lidar com o sofrimento humano. É uma sociedade que acredita realmente, piamente, vende esse produto de que dá pra gente ser feliz, como quem chega num platô de satisfação. E os jovens estão mostrando que não, estão jogando na nossa cara que esse discurso não funciona e estão jogando na nossa cara inconscientemente através dos sintomas.
Eu fiquei pensando também, a gente falou bastante sobre lugar, né? Eu acho que seria legal se aprofundarem um pouco nessa questão do lugar, porque a gente fala das múltiplas adolescências, e justamente por elas serem múltiplas, elas também ocupam espaços muito diferentes, né? Mas talvez exista ali um espaço que é um pouco mais comum, mesmo a gente sabendo que ele também não é comum para todas as adolescências, que é a própria escola, né? Qual é o papel da escola também nesse lugar de acolher essas adolescências, essas múltiplas adolescências, e como que a gente cria espaço para que essas questões possam ser ditas, já que é um espaço de encontro. Falando de lugar, isso dá lugar, né? Isso dá lugar à família, isso dá lugar ao aluno, que muitas vezes já chega na escola com o diagnóstico. A maior preocupação que eu tenho com isso é que muitas vezes a gente esquece quem é que está sofrendo. Minha preocupação é quando essa categorização, quando o diagnóstico, ele é maior do que o sujeito e do que o sujeito tem a dizer. Eu não sou mais o João que tem um sofrimento e que tem algo a dizer sobre isso. Eu sou o TDAH. Como se isso já dissesse tudo sobre o João. Então, acho que isso é um ponto importante em relação a isso. E você perguntou, Joana, sobre essa falta de lugar. E eu acho que antes da gente falar da escola como sendo um lugar, porque a escola é um lugar, mas não necessariamente o adolescente tem lugar na escola. Essa que é a questão. A Fernanda Costa Moura, que é uma psicanalista, ela diz que a adolescência é um tempo que se infla, mantendo os jovens suspensos numa condição entre dois, entre infância e vida adulta. Então, eu acho que isso é a falta de lugar. O adolescente ele não é nem criança, nem adulto. Em alguns momentos, a família, o adulto vira para a criança e fala assim, você não é mais criança para estar fazendo isso. Agora eu espero que você arrume a sua cama, você se dedique aos seus estudos, você seja comprometido, nananã. Mas logo depois, esse mesmo adulto, essa mesma família vira para esse adolescente e fala assim, você ainda não tem idade para estar fazendo isso. Quer dizer, isso confronta o adolescente com uma questão fundamental, que é o que os adultos esperam deles. Como conseguir que esses adultos me admitam como adulto? Eu estou insistindo nessa questão da falta de lugar, porque eu acho que esse é um ponto central para entender a crise do adolescente, porque não existe lugar necessário. O fato deles estarem na escola não significa que eles têm lugar na escola. É difícil, por definição, estar na adolescência nos dias de hoje, encontrar esse lugar. E aí, Caio, exatamente quando você fala, né, que o diagnóstico dá um lugar, ele dá uma identidade. E a questão da adolescência é de busca de uma identidade. Quem eu sou? Eu sou o cara que tem TDAH, que tem síndrome do pânico, que tem qualquer coisa que você queira colocar aí nesse balaio. Então, parece horrível, mas tem um lado reconfortante. Eu não tenho, a priori, nenhum problema com medicação. O problema é que, voltando um pouco na questão que foi trazida, né, a medicação ela é uma construção maravilhosa que se alcançou aí, né, que a gente conseguiu aí remédios que podem ser milagrosos em algumas ocasiões. Agora, a questão é que a nossa aposta é na medicação, e a medicação, ela vem junto com a possibilidade de fala. O tempo da fala, ele é outro, e o tempo da medicação, ele é imediato, mas a medicação, ela tira o sintoma, mas ela não resolve a causa. Essa aposta que a gente faz de que o remédio é capaz de resolver as questões que estão em jogo, que são questões de identidade, da relação com a própria sexualidade, de um lugar no mundo, da relação com os pais. O remédio não resolve nada disso. Ele tira o sintoma pontualmente, mas ele não resolve a questão. Pode tirar a impulsividade, mas a questão vai se deslocando, porque é uma questão muito preciosa, muito legítima e que deve ser tratada com todo carinho e atenção, que é quem eu sou. Não deve ser calada, deve ser escutada. Quando vocês trazem o primeiro relato, a mãe fala que agora ela vai fazer tudo para proteger a filha dela mesma. De fato, a questão é como conciliar a filha com ela mesma, não protegê-la, não fazer uma barreira entre esse outro lado da filha que está tentando se expressar através do sintoma. É escutar esse sintoma, mesmo que ela seja medicada para diminuir a impulsividade. É uma outra forma de encarar como funciona o psiquismo, né? A gente até estava conversando sobre isso. Inclusive, esse lugar do diagnóstico, até a partir do relato que a gente trouxe, pode fazer com que essa família, na verdade, olhe demais essa criança. E aí você entra num outro lugar da privacidade, de uma super proteção com aquele adolescente, que também não necessariamente é o caminho mais interessante.
Hoje o suicídio é uma preocupação muito forte, né, socialmente. E hoje em dia a gente já tem ele como uma segunda causa de maior morte, né, nos adolescentes. E a primeira quando a gente está falando desse recorte de gênero das meninas. E no Brasil, essa taxa cresceu ainda mais, cresceu 55% entre 2008 e 2017. E eu queria entender um pouco do Caio, assim, ao que se atribui esse dado, e qual é o papel da escuta, né? Que a gente já começou a falar um pouco na prevenção desse suicídio. E o que significa a gente escutar esse adolescente, né? O que é essa escuta? Porque às vezes a gente fala num lugar muito amplo e a gente às vezes não dá contorno, né? Para o que é essa escuta. São perguntas muito importantes, complexas. Quando a gente fala de prevenção do suicídio, é importante a gente primeiro entender que prevenir é diferente de evitar. A prevenção do suicídio, ela é possível, mas a gente não pode esquecer, como o Durkheim colocou lá num dos primeiros e principais trabalhos feitos sobre o tema, que o suicídio é um fato social, que, portanto, sempre vai estar presente de alguma forma em diferentes tipos de sociedade. Mas o fato é que a prevenção, ela é possível. Existe um tempo entre o pensamento, a ideação e o ato, e mais do que isso, em muitos casos, os adolescentes, eles comunicam de alguma forma essas intenções a alguém. A questão é como escutar o que está sendo comunicado, é aí que entra a escuta. E você coloca uma pergunta do que é escutar. E acho que não tem uma definição sobre o que é escutar, mas acho que tem alguns pontos importantes para a gente pensar, né? O primeiro deles é que essa escuta ela tem que ser feita caso a caso. E isso é uma dificuldade hoje em dia, né? No mundo dos diagnósticos, dos protocolos, da categorização, o olhar para cada situação, para cada história, para cada sujeito, ele perdeu lugar. O segundo ponto, principalmente nessa relação entre adulto e adolescente, é que a gente não pode confundir o lugar do adulto como um lugar apenas de poder e autoridade. Eu sempre digo que quando a gente está conversando com um adolescente, a gente tem que experimentar, muitas vezes, estar ao lado desse adolescente. Nem na frente, nem atrás, mas ao lado desse adolescente. O adolescente, ele precisa encontrar alguém de verdade. Ele precisa encontrar alguém que esteja barrado, alguém que tem furos, alguém que também não saiba, alguém que está ali sem saber alguma coisa, assim como ele. Estava conversando com pais numa escola e uma mãe levantou a mão e disse: eu tenho medo de conversar com a minha filha porque ela muitas vezes me faz perguntas que eu não sei responder. Quer dizer, por que essa mãe não vira para essa filha também e fala: eu não sei? Né? Eu também não sei. Isso é importante porque justamente o adolescente, ele está passando por um momento em que, de certa forma, ele constata que ele foi enganado pelos adultos. Os adultos, quando eles eram crianças, faziam aquelas promessas, né? Você vai ser o mais bonito, você vai ser super feliz, a gente sabe tudo, os adultos sabem tudo, né? E o adolescente vai descobrindo que os adultos não necessariamente sabem mais do que eles não são os mais bonitos, que eles não vão ser necessariamente felizes. É importante que o adulto saia desse lugar, dessa enganação. O adolescente não quer mais ser enganado, ele quer ter alguém real ali para conversar. Agora, é muito difícil escutar. É muito difícil escutar porque, primeiro, nós não fomos ensinados a escutar. Os professores, os educadores, inclusive, né? A gente foi ensinado a falar. A gente escuta já pensando no que a gente vai falar. E segundo, porque escutar é muito difícil. É difícil sustentar o sofrimento. A gente já quer logo dar uma resposta, dar um direcionamento, dar um diagnóstico, uma solução, porque dessa forma a gente tira isso do nosso colo. Eu estou lendo um seminário a 20 do Lacan, que ele tem uma frase muito interessante, que ele diz: o dizer é justamente o que fica esquecido por trás do que é dito no que se ouve. Parece bem complexa essa frase, mas ele está dizendo uma coisa, pelo menos o que eu tirei, que cada um tira alguma coisa do Lacan, acredito, mas ele diz que algo é dito no que se ouve. Ou seja, ouvir também é dizer. E eu acho que isso é muito importante para a gente repensar a nossa prática na relação com o adolescente, né? Essa potência que é ouvir, mas a dificuldade também que é ouvir. Tentando aproveitar, né, a fala do Caio e pensar algumas questões paralelas, hoje para os pais está muito difícil escutar porque eles erroneamente e diferentemente dos pais de gerações anteriores estão sendo induzidos ao erro de acreditar que eles são responsáveis pela felicidade dos filhos, né, por garantir a felicidade, por garantir esse sucesso. Então isso que você fala, né, Caio, assim, eles foram enganados porque as crianças pequenas, elas se acham mesmo a última bolacha do pacote, chega uma hora que nasce o irmãozinho, os pais se mostram falíveis e isso vai caindo. O problema é que na nossa cultura isso tem se estendido e os pais estão acreditando mesmo que eles têm que manter as crianças nesse pedestal. E quando a criança chega e fala, estou sofrendo,
Os pais não estão conseguindo suportar, ouvir o sofrimento da criança. E aí tem duas reações que impedem a escuta. Uma na qual eles reprimem a criança e falam assim, não, como você está sofrendo? Você mora bem, tem casa, tem comida, tem tudo aqui, eu me esfalfo para te dar tudo, você não pode estar sofrendo, seu ingrato, né? Muitas vezes os pais falam isso. Que no meu tempo, que eu tive que passar para chegar onde eu estou chegando, onde você chegou, enfim. Essa atitude que reprime a criança. A outra atitude, ela é uma negação também, que é assim, não, isso aí vai passar, não é nada, você vai se sentir melhor, toma um banho que passa, né, que também é uma atitude completamente que não leva em consideração isso que se diz, né, tem um dizer, ou seja, tem um sujeito que diz, e que esse sujeito ele é tão complexo quanto você, seja ele com 3 anos, seja ele com 15, seja ele com 50. Tem um sujeito, tem uma subjetividade, tem alguém lidando com a vida, com a morte, com a sexualidade, com o corpo, desde os 3 anos de idade, entendeu? Desde os 2 anos de idade. Não pode subestimar e também não pode tentar entrar num parafuso que você não consegue sustentar. Fala do teu sofrimento. Eu também tenho o meu, eu não vou resolver o teu, mas a gente vai poder falar sobre isso, que já é um grande passo para pensarmos saídas, né? Então tem uma questão dos pais da atualidade se achando na obrigação de fazer coisas que são impossíveis, ou seja, eles estão numa fantasia onipotente que, obviamente, a fantasia onipotente, quando ela se depara com a realidade, ela te deixa quebrado, ela te deixa impotente, porque você percebe que você não consegue fazer aquilo. Mas a questão é, bom, o que dá para fazer? Dá para sentar e escutar. E sentar e escutar é entender que por mais que você tenha gasto 1/3 do seu orçamento com a escola, tenha oferecido viagens para o exterior, tenha se matado de trabalhar para pôr comida na mesa, tudo que você fez pelo seu filho, ele está na vida. E a vida implica, uma vida que vale a pena, né? Uma vida que pode ser vivida, ela implica em sofrimento, ela implica em perda, ela implica em levar toco da namorada, ela implica de não ter o corpo que a gente sonhou, ela implica, enfim, de todo o estranhamento que faz parte ao longo da vida e principalmente na adolescência, né? E eu acho que também tem uma coisa assim, os pais, quando põem as crianças no mundo, eles revivem como num filminho, as experiências deles. E muitas vezes eles ficam angustiados, não deixando que as crianças vivam as próprias experiências, eles querem se antecipar, preparar, né, garantir. Eu acho que a gente vive numa cultura da predição, da garantia, do controle, e isso tem dificultado uma tarefa que já é difícil dos pais. Então, só para completar, assim, tem falsas expectativas, fantasias impossíveis que têm atrapalhado o dia a dia dos pais com as crianças. Acho que até às vezes eles se sentem ofendidos, né? Acho que é um pouco isso, assim, que você tá falando também, né, Vera? Como se falar de um sofrimento, eu vou falar do meu sofrimento pra minha família, a família se sente ofendida como se estivesse maldizendo aquilo que eles estão oferecendo. Uma ingratidão, né? Vejo isso sim, da minha história também, né? Do quantas vezes eu tinha que disfarçar pra não queria deixar minha mãe triste. Cuidando, porque eu também me sentia responsável pela felicidade da minha mãe e do meu pai. Olha esse jogo aí, que dificuldade, né, e que sofrimento também é para uma criança, para um adolescente que está começando a lidar com os próprios sentimentos, né? E só pensando no Liv, né, na escola, acabam sendo lugares muito privilegiados, porque falar com o amigo, falar com o professor, falar com quem não é parente, às vezes é infinitamente mais fácil, porque não tem esta carga de culpa, de vergonha, do que tem no contato com a família. Mas não contou pra mim, mas não contou pra você justamente porque não aguenta ver no seu olho a decepção, a tristeza, o medo, a angústia de ter contado o próprio sofrimento, né? Então, aí tem uma questão, né? E a gente tem, inclusive, ouvido relatos de algumas famílias que se sentem muito expostas quando isso é dito na escola. E, na verdade, o caminho é dizer, o caminho é ter um espaço de escuta. Então, se isso está sendo dito em algum lugar, por mais trabalhoso que isso seja, por mais difícil que isso seja, é melhor que esteja sendo dito. Que é um pouco do que a gente está falando aqui. E muitas vezes essa família se sente exposta quando vem à tona uma questão ali daquele contexto, ou até do próprio filho, que ninguém está conseguindo enxergar, né? Eu só ia comentar uma questão, né, que a Vera colocou, que às vezes a gente não o adolescente não vai falar o sofrimento com o pai, com a mãe, enfim, com o responsável,
Isso é fundamental para a gente pensar na perspectiva do suicídio e da saúde mental como rede. Isso é até uma coisa que o Christian Dunker fala muito com a gente, com o Liv, porque quem são esses adultos? Quem é a rede desse adolescente, né? Quem são os possíveis adultos onde isso vai chegar? De que forma vai chegar? Porque nem sempre vai chegar com um adolescente batendo na porta do responsável e falando: oi, estou me cortando. Como na maioria das vezes não acontece. Então acho que isso é importante a gente colocar também. Muitas vezes essa manifestação da automutilação não significa necessariamente uma tentativa de suicídio, mas eu acho que ela é muito lida, interpretada dessa forma, como se esses cortes fossem uma tentativa de tirar a vida. Deve ter muitas famílias com essa dúvida. O que isso significa? O que esses cortes podem significar? E se tem a ver ou não necessariamente com uma tentativa de tirar a vida, porque eu acho que rola um desespero e é realmente uma imagem muito forte se deparar com marcas de corte na pele. Olha, primeiro a gente tem que lembrar que qualquer fenômeno, né, então a gente pensar a depressão, os cortes, ele nunca é genérico. Ou seja, você pode ter o mesmo fenômeno e ele tá ali para cada criança, para cada jovem, para cada adulto, ele pode representar coisas muito específicas, mas a gente tem ali alguns marcadores que a gente vê que se repetem, não em todos os casos, mas que iluminam um pouco para a gente essa experiência. A gente não pode esquecer também que o corte no corpo para os pais é especialmente angustiante. Por quê? Porque eles passaram 15, 20 anos cuidando daquele corpo, para que não ralasse, para que não machucasse, para que não acontecesse nada. O que os pais fazem durante 20 anos? Eles cuidam do corpo da gente, para que não tivesse assadura, arranca o dente, aí dói. Então, imagina aquele corpo ser marcado pela própria criança. Tem uma questão, eu vou falar várias questões, tá, gente? A gente vai fazer um mosaico aqui, mas tem uma questão que é assim, a adolescência é um momento no qual o jovem exatamente está tentando dizer: devolve o meu corpo, eu não quero mais que você olhe para mim, eu não quero mais que você toque do jeito que você tocava, dê banho do jeito que você dava, eu quero o meu corpo para mim, porque eu tenho que viver a minha sexualidade fora de casa, eu não posso viver a minha sexualidade com os meus pais, eu não posso ficar ali sendo a menininha, o menininho do papai e da mamãe, eu tenho que ir para o mundo, então vamos jogar justo, né, porque vocês me cuidaram, né, me manipularam, papá, mas chegou uma hora que vocês disseram, com o papai e com a mamãe não, então o justo é que a criança se leve esse corpo para fora de casa para viver as experiências dela. E a gente vive numa cultura onde os pais estão muito em cima do corpo das crianças. A gente vê, por exemplo, pais levando crianças para fazer cirurgias estéticas hoje, com 15, 16 anos, porque o pai e a mãe resolveram que o nariz é grande demais, que o peito é grande demais. Então, tem uma ingerência muito grande sobre o corpo, um controle visual no celular, onde está fazendo o quê, fotos o tempo todo. Então, as crianças estão tentando também separar estes corpos. Tem uma outra questão que é a relação da criança com o próprio corpo, que ela ainda não se apoderou. Em um ano, ela cresce 10 centímetros, cresce em pelos, modifica tudo. Como é que é você viver com um corpo que está numa transformação tão grande sem se apoderar? Bom, todo mundo passa por isso na adolescência. Só que a gente vive um momento de escassez de palavras, escassez de narrativas, escassez de escuta. E o adolescente, ele se vê com essa angústia sem muitas ferramentas. Esses acontecimentos de mutilação corporal são muito recentes. E eles dizem de um empobrecimento da possibilidade de falar daquilo que é indeterminado, que é angustiante, e ter alguém que aguente escutar uma coisa que não sabe exatamente o que é. O que você faz quando você está nessa angústia que dá uma espécie de tilt? A dor ajuda. A dor, ela dá uma cortada. A dor é assim, tá doendo aqui, eu sinto, eu tenho controle, fui eu mesmo que cortei, o controle é importante. Eu tô sentindo uma dor e uma dor é uma coisa palpável. Tá doendo. Ok, no meu corpo. A angústia não. A angústia, ela é indeterminada. Eu não sei o que fazer com isso, eu acho que eu vou enlouquecer. Além disso, o fato das pessoas saberem que existe o cutting, saberem que existem essas escarificações, esses cortes, entre os adolescentes também cria identificações, né? Que isso hoje seja tão mais comum é porque se sabe que se faz isso e eles se identificam entre si. As razões são muitas, as formas são muitas, mas o denominador comum, como é que a gente faz para falar sobre angústia? Como é que a gente faz para escutar a angústia dos filhos, para que eles não precisem usar de um subterfúgio tão violento? Ok, eventualmente a criança precisa de medicação, eventualmente, mas junto com isso, a chave aqui é poder falar sobre isso, poder ser escutado neste lugar, para usar essa ferramenta que é a principal para a saúde psíquica, que é a palavra. Não qualquer palavra, mas é a palavra.
Tenho tanta coisa para falar sobre isso, porque a Vera abre uma outra questão que é o recurso da palavra, que é a linguagem, que é a possibilidade e a importância de não fechar esses lugares de fala e de escuta, que é uma das coisas que o livro propõe como principal bandeira, né? Podemos dizer assim. Acho muito interessante, acho que se conecta um pouco com o que a Vera está falando. Quanto mais o corte simbólico pela palavra, pela linguagem for colocado de lado, mais ele vai aparecer no corpo do adolescente. E olhar, né, Caio? O olhar que você traz é fundamental, porque hoje é uma cultura do tirar fotos a cada momento de tudo que você come, tudo que você faz, de ser visto na internet, de usar filtro, de não querer se encontrar presencialmente, porque então vai ver quem eu sou de fato, como eu sou. A questão do olhar e a escarificação e o corte, ele captura o olhar, né? Ele é terrível nesse sentido. Essa que é a questão. Quando o adolescente ele se corta, aquilo mobiliza uma comunidade inteira, muitas vezes, né? Então, a escola para, os alunos vão falar na coordenação, a coordenação chama a família vem, o professor está envolvido, os pais são chamados na escola. É claro que, como a Vera falou, existem casos e casos, mas que outras maneiras podem ser possíveis a esse adolescente que não pelo corte, pela violência, né? Que foi outro tema que vocês colocaram no início do podcast. Com certeza daria mais um episódio inteiro, mas acho que também a gente sempre gosta de fazer algum fechamento, de alguma forma que a gente acolha um pouco, né, assim, esses responsáveis, sejam, né, família, as próprias pessoas que vocês mesmos falaram de referência dentro da escola, que estão diante de situações de violência, né, assim, e desse sofrimento psíquico que, inclusive, né, parte para um lugar mais corporal e que se vê muito perdido no que fazer, quais são as estratégias de cuidado com esses adolescentes. Eu acho que é importante a gente também dar um contorno para essas pessoas, porque elas pedem isso pra gente, elas precisam de uma ajuda mesmo nossa. A gente sabe que não tem um manual e, como a gente mesmo falou, as adolescências são múltiplas, mas pra gente dar algum tipo de acolhimento e contorno para essas pessoas. Então, se vocês puderem falar um pouco sobre essas estratégias de identificação e de encaminhamento, o que a gente faz quando essas questões estão diante dos nossos cuidados. Gostaria de falar uma coisa, assim, um pouco disruptiva. Seria muito importante que os pais tentassem, e eu, falando isso, eu sei a dimensão de dificuldade do que eu estou propondo, acolher o sintoma. Porque o sintoma, então a criança se cortou e a escola inteira, né, como o Caio descreveu agora, e todo mundo parou para olhar, significa que a carta chegou ao seu destino, ou seja, que a criança conseguiu comunicar do jeito mais atabalhoado aquilo que ela não estava conseguindo comunicar de outro jeito. E isso, num primeiro momento, traz desespero aos pais, mas o mais importante é tornar isso em algo que falou, bom, então tá, então a luzinha vermelha acendeu e a gente está tendo uma chance de escutar o sintoma, a carta chegou, vamos abrir essa carta, não vamos jogar ela fora, porque aí é o momento de virada, porque aí é o momento que a criança, através do seu sintoma disruptivo, criou a possibilidade de diálogo, criou a necessidade, não é nem a possibilidade, ele obrigou que parasse para escutá-lo. Eles não precisam fazer de uma forma tão disruptiva, mas na hora que acontece, é uma virada na qual você fala, bom, é isso? Então tá, então agora eu posso lidar. Porque já estava acontecendo. O corte, ele já é a ponta final de um processo que já estava acontecendo nos bastidores. Então, e é o ponto que você pode ver. Então o problema não é o corte, é o que estava se passando antes que levou ao corte. Agora eu vejo, então eu vejo, posso fazer algo com isso. Então, para os pais, o que eu diria, gente, acolham o sintoma, saiam da posição de culpa, porque as crianças têm uma vida própria e têm questões próprias e nem todas passam por vocês. E a gente vive numa cultura que não escuta. Então, se a criança conseguiu essa ponte, vamos escutar. E outra coisa que vocês falaram durante o processo, né? Ah, mas ele fala na escola, mas não fala em casa. Bom que você pôs numa escola onde tem alguém que escuta e que ele pode falar. Porque isso significa que ali tem um lugar de confiança sem o peso do amor dos pais. Ali tem um lugar de confiança onde tem uma solidariedade, mas sem o peso do amor dos pais. Então, eu diria para os pais terem mais confiança neles e não deixarem o sintoma destruir essa confiança. Ao contrário, né? Tem algo que pode, a partir daí, ser revertido. Me remete a uma entrevista com o Contardo Caligares, que a entrevistadora perguntou para ele o que a gente deveria fazer com os adolescentes. E ele disse, talvez tratá-los um pouco mais como adultos.
Quer dizer, ele não está dizendo de tratar os adolescentes como adultos, ele está falando de tratar um pouco mais como adultos. O que eu acho que ele está querendo dizer com isso é justamente levar um pouco mais esse adolescente a sério. Porque só é possível fazer essa escuta se a gente leva esse adolescente minimamente a sério. E não como alguém que vai vir a ser alguma coisa algum dia, né? Enfim. E não numa posição de que eu sei mais do que esse adolescente, né? Cada família, cada escola vai ter que responder essa pergunta. Como levar em conta esses adolescentes um pouco mais a sério? Quais são as possibilidades que esses adolescentes têm de escolha? Quanto que eles consideram esses adolescentes nas tomadas de decisão da escola? Se existe espaço para que esses adolescentes desejem na escola, naquele ambiente? O ponto crucial é a criação desses espaços de fala, né? Tornar esses espaços de fala para que haja algum reconhecimento simbólico e para que, principalmente, esse adolescente tenha alguém a quem se endereçar, algum interlocutor confiável, assim, alguém que vai receber aquela demanda, que vai receber aquele sofrimento e que vai dar lugar àquilo, que vai acolher aquilo. O trabalho só tem como começar a partir daí. Muitas vezes, acho que já ouvi também isso muito em consultório, essa confusão entre escuta e permissividade. Porque as famílias às vezes acham que escutar os filhos seria sinônimo de permitir tudo que eles estão demandando, o que eles estão falando, e não é isso. Aliás, a gente só consegue se posicionar a favor ou não, concordando ou discordando, a partir de uma verdadeira escuta, porque se você não escuta, você não consegue nem se posicionar. Ô, Renata, talvez uma conclusão que alguns adultos ou famílias podem tirar dessa fala é que a gente está propondo justamente esse lugar que é totalmente permissivo, da escuta, da falta de limites, e muito pelo contrário. Às vezes, estabelecer limite é uma forma de reconhecer e dar lugar a esse adolescente. Até porque muitas vezes o que esse adolescente procura é justamente uma autoridade para dar lugar e para dar borda, para dar, enfim. A questão, quando se trata de limite, é como que a gente estabelece limites que não sejam apenas imperativos, mas que também deem a possibilidade daquele sujeito, daquele adolescente, desejar, se contrapor, aparecer. Clássico que sempre depois que a gente fala alguma coisa, a família fala, bom, mas então é para eu permitir, é para eu dar limite? A família já fica um pouco confusa. É interessante, né, Caio, como as famílias, elas também estão depositando no especialista, isentando de pensar a partir da própria cabeça. Então, é para fazer isso ou é para fazer aquilo? Como se elas não tivessem intuição, uma experiência, uma vida. Estão colocando na gente também uma desautorização delas. E a gente autoriza, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, a ideia do especialista é fazer pensar, né? É fazer refletir. Eu concordo plenamente, acho que o que a Renata trouxe é fundamental, porque, a criança fala que não quer fazer uma prova, e aí não vou, e ela tá chorando, ela tá desesperada, bom, escuta, mas por que você não vai? Ah, é porque eu tenho medo de falar. Por que você tem medo de falhar? Ah, eu tenho medo de falar, porque o que vai acontecer? Se você falhar, o que vai acontecer? Você poder sustentar com a criança a fantasia dela, até ela chegar a um ponto, bicho, mas se isso acontecer, é a vida. E se você puder sustentar que é a vida, ela vai ter que ir pra escola e vai ter que fazer a prova. Agora, se você achar que ela não pode superar isso, porque só ela não consegue fazer a prova, eu estou fazendo um caso assim ultra genérico, tem crianças que estão passando por coisas que de repente, pontualmente, não vão conseguir fazer, mas genericamente, mas vamos dizer, vai fundo com a criança na questão, vai onde que está o impedimento, e banca, sustenta, né, aquilo que ela tem que bancar. Os nãos, a posteriori a criança traz. Quantas crianças que perdem o celular porque fizeram alguma coisa errada, então não pode, vai ficar sem, e depois passa um tempo, eu fico bem sem celular, porque quando estou com o celular, eu sinto que eu tenho que responder. As crianças voltam para ser pai e mãe, a gente não pode querer ter ibope alto com as crianças, porque elas têm que poder também odiar a gente, elas têm que poder sustentar a contrariedade delas e a gente sobreviver, porque depois lá na frente, um momento elas reconhecem que o que você está fazendo é pelo bem delas. Se os pais querem ibope, querem seduzir, querem estar sempre certos em algum lugar, eles não vão conseguir. Então a contrariedade da criança faz parte do nosso trabalho de pais, de parentes em geral, né? Pais, mães, avós. A gente tem que botar na conta a contrariedade, porque a gente está ali para bancar o mundo para a criança. E o mundo é cheio de regras. Isso dá, sim, segurança para a criança. E eu acho, bom, eu com as minhas filhas, vou ser bem honesta, eu fui muito dura e escutei muito e sustentei muito e sou uma pessoa com muitas regras. E acho que funcionou. Teve coisas que não funcionaram, obviamente, porque os pais falhamos e isso faz parte da conta. Mas eu concordo que um lugar de sustentar o limite é fundamental nessa conversa toda aqui, que é diferente de não escutar.
E antes da gente fechar oficialmente o nosso episódio, a gente queria colocar aqui um último bloco, que é um bloco que é muito importante pra gente, porque é uma pergunta de uma família Live, de uma família que tem o Live na escola dos seus filhos e que aproveita essa oportunidade da gente estar com especialistas para trazer perguntas de como que tem sido, né, essa relação dentro de casa, os desafios, aonde está pegando. Então, vou botar aqui o áudio de uma mãe Live e aí eu queria que vocês respondessem ela também. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Nayara, mãe do Gabriel de 13 anos. Ele está numa fase em que ele não sai do computador. E eu tenho uma grande dúvida. Toda vez que eu falo com ele, ele até responde, mas eu sinto que ele não se conecta com o que eu estou falando. O que eu devo fazer para melhorar essa situação? Às vezes eu me sinto até competindo com as telas e eu queria entender no que eu posso melhorar. Beijos, obrigada. Gabriel precisa sair um pouquinho do computador. Os pais têm a difícil tarefa, e muito difícil por uma questão cultural atual, de mediar a relação com as telas. As telas são maravilhosas, mas como tudo tem que ser mediado. Eles mediam a comida, mediam o lazer, mediam tudo. Por que não mediariam as telas? As telas têm que ser mediadas. Elas não foram feitas para o bem da humanidade, elas foram feitas para vender produtos. E elas são aditivas mesmo, né? Quando a gente fala que a partir de 2008 aumenta exponencialmente o número de suicídios, 55% mais, o que aconteceu em 2008? Entrada dos smartphones, entrada das telas no nível assim individual. Precisa mediar essa relação e ele vai xingar, ele vai brigar, ele vai ficar bravo, e depois ele vai agradecer. Então precisa sim fazer um corte com as telas e usar de um jeito bacana. Essa é uma questão que está muito presente em todos os adolescentes, né? Inclusive, uma questão é o que está sendo visto nessas telas, né? Porque eu acho que isso é uma questão importante, né? Porque dependendo da idade, hoje o que a gente tem acesso nas telas são coisas, inclusive, que, enfim, são ilegais. É um ponto importante para a gente tocar. Mas eu acho que tem uma questão interessante para pensar também como que a família, como que a mãe consegue pertencer um pouco a esse mundo, né? Existe algo na tela que pode ser compartilhado, mãe e filho, que ela pode estar dentro. Eu acho que tem uma preocupação também, que é essa coisa que a gente falou um pouco do estar ao lado, né? Que é, bom, o que você conhece do que o seu filho tá vendo, né? Você já assistiu alguma coisa que ele assiste? Já tentou sentar com ele e se interessou minimamente por algum jogo, algum programa? Porque talvez alguma possibilidade surja a partir daí. Enfim, acho que teria que pensar um pouco mais e escutar um pouco mais, mas eu acho que essa é uma questão que me vem à cabeça agora. Muitas vezes a gente fica com a sensação, né, os adultos ficam com a sensação de que a tela é um lugar protegido, porque, querendo ou não, você consegue vigiar o corpo físico do seu filho e da sua filha, mas ele também é um espaço de risco. Você não deixa seu filho pequeno andar sozinho no meio da rua ou ir no shopping sozinho. Então, por que você deixaria ele também ter essa autonomia tão grande diante de um espaço que também é um mundo ali que oferece alguns riscos? Então, vale essa provocação. Só não esqueçam que um menino de 13 anos talvez não queira muito papo com a mãe mesmo, tá? Com ou sem tela, tá? Bom, gente, se vocês estão ouvindo esse podcast, é importante a gente trazer um alerta, né, que se você identificou algum sinal em algum adolescente que você conhece, é importante que você faça uma procura de uma ajuda profissional, como psicólogos e psiquiatras da sua confiança. A gente sabe que nem sempre, né, a gente pode ir pelo caminho privado, mas o SUS também tem disponível os CAPs infanto-juvenis. É importante que vocês procurem nas suas cidades, porque realmente a gente precisa cuidar disso com o devido cuidado que esse assunto merece. É muito importante que a gente também saiba fazer a procura de profissionais que são dedicados a esse cuidado e forme essa rede que a gente falou aqui também, para que a gente faça um acolhimento coerente com a vivência do que esse adolescente está passando. Então também acho que é importante a gente deixar esse recado no final. É uma maneira da gente também dar contorno para quem está enxergando esses casos e às vezes não sabe muito bem o que fazer com eles, né? E a gente também tem as unidades básicas de saúde. Eu mesma sou
uma ex-trabalhadora do SUS, trabalhei 10 anos no SUS, tenho muito orgulho disso. Então a gente tem profissionais ótimos na rede pública de saúde, que está disponível não só para discutir a questão de saúde mental com as famílias, mas também com as escolas. Então, se você é uma escola que está querendo entender mais, se aprofundar mais sobre o assunto, vale buscar a rede de saúde do seu território, tá bom? Então, queria muito agradecer a presença hoje da Vera. Vera, foi um prazer enorme, é sempre um prazer enorme, uma grande aula encontrar com você. Então, muito obrigada pela disponibilidade desse encontro, dessas contribuições que você trouxe hoje. Eu que agradeço, sempre adoro encontrar vocês, adorei a conversa com o Caio, que me trouxe um monte de insights aqui, muito bom. E Caio, muito obrigada também pelo papo de hoje. É sempre revelador, divertido e sempre também um aprendizado enorme estar com você e poder fazer essa roda de conversa com a gente. Muito obrigada e a gente vai querer vocês aqui de novo, hein? Obrigado vocês. Acho importante vocês terem colocado esse tema e espero que isso reverbere outras conversas, né? Porque acho que foi só o início de uma conversa. Obrigado. Queria agradecer a Vera também. Sempre um prazer estar com ela. E fiquem ligados, porque esse é o 4º episódio, mas teremos outros, sempre ouvindo muito as famílias e entendendo quais são esses temas que a gente vai trazer pra cá, que realmente são demandas, sempre com convidados muito especiais, então fiquem ligados que eu sinto que Lá Vem História ainda continua, vem muita história por aí, vem muito papo bom por aí, e que a gente se encontre nesse espaço em todas as plataformas aí de streaming para serem escutadas. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Sigam a gente no @Inteligência de Vida. Beijo. Esse podcast é produzido por Rádio Flutuante, apresentado por Joana London e Renata Ishida, direção Jordano Nader, pesquisa e roteiro Bianca Blues, edição e mixagem Vitor Bernardes, trilha original Pedro Leal Davi, locução Márcia Frederico, produção executiva Marcos Quental, produção Live Alexandra Vidal, arte de capa Pedro Vinícius Siqueira.